A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. O tema desse vídeo de hoje é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Convido você a abrir a sua Bíblia no texto base desse vídeo, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18 ao 21, ao qual nos diz assim: E não vos embriagueis com o vinho, em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Meus amados irmãos, Paulo, ao escrever essa carta aos Efésios, essa é uma carta conhecida como uma carta circular. Não foi simplesmente uma carta direcionada somente a uma igreja, mas sim a diversas igrejas da época, amados irmãos. É uma carta que ela não vai tratar de heresias ou de problemas internos, é uma carta de encorajamento. E Paulo aqui encoraja aqueles que vão ler, aqueles que leram e aqueles que ainda vão ler nas próximas gerações, a fazer algo, amados irmãos. E no versículo 18, Paulo, primeiramente, ele dá uma ordem positiva e uma ordem negativa. Paulo dá um conselho para a gente fazer algo e Paulo dá um conselho para a gente não fazer outra coisa. Que a primeira coisa que Paulo fala é: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo faz um contraste, usando a embriaguez com o enchimento do Espírito Santo. Por quê, amados irmãos? Primeiro ponto, quando alguém está bêbado, nós costumamos dizer que ele está sobre o quê? Sobre a influência do álcool. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está sob a influência do Espírito Santo. Quando a pessoa, amados irmãos, ela está embriagada, a pessoa, amados irmãos, ela está sob o controle da bebida. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está sob o domínio do Espírito Santo, pois é um fruto do Espírito. Quando a pessoa, amados irmãos, se deixa levar, entrega a sua vida ao álcool, à embriaguez, a sua vida é direcionada por isso, as atitudes, seu modo de falar, seu modo de andar, seu modo de se vestir, tudo acaba sendo controlado. A pessoa, amados irmãos, faz coisas que em sã consciência não faria nunca. Já ao contrário, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo muda as atitudes dela, muda o jeito dela, muda a forma dela, transforma ela segundo a graça de Deus, segundo a graça de Cristo, amados irmãos. E isso é um comparativo que Paulo faz. Paulo dando duas ordens. E quando a gente vai estudar, amados irmãos, esse versículo 18, usando a regra gramatical, a regra textual, a hermenêutica, a gente vai cavar o texto, amados irmãos, a gente descobre alguns segredos. Primeiro segredo, que é os imperativos do Espírito Santo. Porque esse verbo aqui, amados irmãos, enchei-vos, amados irmãos, ele está numa ordem que é para todos, não é simplesmente, somente para a igreja de Éfeso. Quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, é uma ordem para toda a geração de crentes que já existiu e vai existir nessa terra. Não é direcionada a uma época somente, a uma igreja somente, é direcionada a todo o corpo de Cristo que já existiu, que está hoje aqui na terra e que vai vir ainda. O segundo ponto é que esse verbo está no plural. O que quer dizer? Que todos os membros têm que ser cheios do Espírito Santo. É do menor ao maior. É do pastor àquele que fica mais humilde lá dentro. Todos têm que ser cheios do Espírito Santo. É uma ordem que foi dada lá em Joel 2, 28 ao 29. E há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei meu Espírito. Então é um verbo que está no plural. Todos têm que ser cheios da igreja. Não é somente um, não é somente dois. E é até um pecado, amados irmãos, não ser cheio de Espírito Santo. Tem que ser cheio. O terceiro ponto aqui
é que o verbo está na voz passiva. O que isso quer dizer? Deixai-vos o Espírito enchei-vos. Esse é o sentido. Ninguém pode encher, amados irmãos, o outro. Essa palavra quer dizer que temos que deixar que o Espírito Santo nos controle. Encher não tem relação nenhuma com quantidade, como se nós fôssemos um recipiente que necessita de combustível. Na Bíblia, a palavra encher, amados irmãos, significa ser controlado. O sentido da palavra encher-vos não é o quanto nós temos do Espírito, mas sim o quanto da nossa vida é controlada pelo Espírito. Talvez você possa tomar um susto agora com isso que eu vou falar. As pessoas acham hoje em dia que a pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que pega o microfone e fica gritando, que fica fazendo barulhos estranhos no microfone. A pessoa acha que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que fica rodando igual peão. A pessoa acha que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que cai na igreja, é aquela que roda, que dá cambalhota na igreja. A pessoa acha que ser cheio do Espírito Santo é aquele que faz mais barulho. Irmão, isso não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida santa, pura, reta e controlada por Deus. Vocês lembram de João Batista? No Evangelho de João, a Bíblia diz que João Batista não fez, amados irmãos, nenhum sinal, amados irmãos. Só que a Bíblia é clara em dizer que ele era cheio de Espírito Santo desde o ventre da mãe. Então, ser cheio de Espírito Santo não tem nada a ver, amados irmãos, com teatro, com coisas que pessoas fazem hoje em dia. E a pessoa acha que a pessoa é cheia de Espírito Santo, mas isso não tem nada a ver, amados irmãos. Ser cheio de Espírito Santo é o quanto da tua vida é controlada pelo Espírito, amados irmãos. Um quarto e último ponto aqui do versículo 18, sobre ser cheio do Espírito Santo, é que o verbo encher-vos está no tempo presente contínuo. No grego existem duas palavras desse verbo nesse sentido. Que a primeira palavra é auristo. Essa palavra você vai entender ela bem quando você vai lá em João 2,7. Quando Jesus dá a ordem no casamento, Jesus fala: enchei de água essas talhas, encheram-a até em cima. A ordem aqui, amados irmãos, foi no sentido para encher uma única vez, visto que as talhas deviam ser cheias somente aquela vez, amados irmãos. Mas aqui, em Efésios 5,18, quando Paulo fala enchei-vos do Espírito, a ordem está no presente contínuo. O que quer dizer? Descreve uma ação contínua, amados irmãos. Quer dizer que nós devemos continuar a nos encher. O que isso quer dizer? Não basta ficar 5 dias, 10 dias, um mês na presença de Deus certinho, cheio do Espírito, tendo a vida controlada e reta na presença de Deus, e depois desandar. A nossa vida tem que ser controlada por Deus todo dia. É por isso que nós necessitamos estar em oração, em jejum, leitura da Bíblia, em busca constante da presença de Deus, para Ele controlar nossa vida, amados irmãos, a todo momento. E para finalizar, Paulo, após falar desses imperativos do Espírito Santo, aqui do versículo 18, no versículo 19, Paulo vai mostrar o benefício de ser cheio do Espírito Santo. Qual é o benefício de ser cheio? A pessoa tem comunhão, amados irmãos. Comunhão. Ela vive em paz com o seu próximo, com os seus irmãos. Ela tem comunhão. A palavra comunhão no seu original quer dizer parceria, mesmo interesse, mesma visão. O segundo ponto aqui que Paulo fala no versículo 19 é a adoração, amados irmãos. Que quando Paulo escreve no versículo 19, Efésios 5,19, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso quer dizer o que? Adoração. Então no versículo 19, Paulo fala de comunhão quando ele fala, falando entre vós, união, comunhão. E adoração, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. No versículo 20, amados irmãos, Paulo ele vai mostrar para nós mais 2 pontos, mais 2 benefícios de ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, quando Paulo fala sobre a gratidão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, amados irmãos, ela é agradecida, ela não murmura, amados irmãos. Ela tem gratidão a Deus por que Deus fez pela vida dela. Um outro ponto, amados irmãos, é no versículo 21, ao qual Paulo diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Significa o quê?
A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o quê? Submissão. Sujeitando no grego é o potasso, que significa obedecer. Está sob a obediência de alguém. Sendo apacentado, não governado. Entenda isso. Porque, infelizmente, hoje em dia tem gente que não apacenta, tem gente que governa. Então, amados irmãos, esse é o sentido de ser cheio do Espírito Santo e o benefício de ser cheio do Espírito Santo. Que você vai ter o quê? Vai ter gratidão, vai ter submissão, vai ter comunhão e adoração, amados irmãos. Então, que esse vídeo possa te ajudado e ter dado uma luz para você entender o que é ser cheio do Espírito Santo, verdadeiramente da forma bíblica, não de uma forma errada, da forma que as pessoas acham hoje em dia.